Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos continuar com as aulas sobre estrutura textual, falando precisamente sobre a divisão de períodos. Se este é um assunto que interessa a você, não pare o vídeo, continue. Temos muito a aprender. Vamos juntos nesta jornada. É isso aí, eu sou a professora Marijane Fernandes e eu sou professora de língua portuguesa. Na aula anterior, eu falei sobre a divisão de períodos da introdução e comecei a falar sobre modelos de estrutura textual e falei também que para cada tipo de proposta é um tipo de modelo. É preciso entender o que a proposta pede e entender como você vai desenvolver esta redação. Pegando o gancho com a introdução que nós já trabalhamos na aula anterior, nós vamos seguir com o desenvolvimento. Eu falei como modelo o tema da redação seguinte: violência contra o idoso, um mal que se intensifica. Você deixa lá na introdução o plano de desenvolvimento. Se você resolve desenvolver por causa e consequência, você já procura saber como vai colocar essa causa e consequência. Se vai abrir um parágrafo seguinte para a causa e o parágrafo que vem depois para as consequências, ou se você vai trabalhar em cada argumento uma causa, em seguida a consequência no mesmo parágrafo, depois no desenvolvimento 2 você vai falar de outra causa com outra consequência. Isso você já decide antes de começar a escrever o texto. Aliás, o planejamento ele é muito importante. Isso é outro assunto que nós ainda vamos conversar sobre planejamento. Mas eu quero aqui, a título de exemplo, mostrar se você fez esse plano de desenvolvimento por causa e consequência. Neste meu modelo de desenvolvimento, eu vou falar de causa e consequência. Neste modelo também, eu estou trabalhando com 2 parágrafos de desenvolvimento. O que eu imagino? É uma redação que a banca está pedindo ali para uma prova, com 30 linhas, algumas bancas pedem 25 linhas, outras mais um pouco, mas por aí assim. Então, em cada parágrafo de desenvolvimento, você vai apresentar o seu argumento. Como nós vamos trabalhar por causa e consequência, neste primeiro parágrafo de desenvolvimento, que nós vamos chamar de D1, desenvolvimento 1, você apresenta a causa. Verifique o modelo que eu preparei para você. Eu começo este primeiro desenvolvimento apontando o seguinte, uma das primeiras causas. Por que eu aponto uma das causas? Porque eu vou falar deste parágrafo de uma causa e no outro eu resolvi falar sobre a consequência. Nesta linha que eu deixo aí na cor preta, é para você colocar qual é a causa da violência contra o idoso. Por que tem se intensificado? Digamos que você diz que a causa seria a falta de amor familiar, ou seria a falta de estrutura familiar, ou você diz que é a falta de educação doméstica. Você pensa aí no que vai colocar como causa. Em seguida, no exemplo, eu coloco sobre esse fato. Coloquei um conectivo para fazer uma ligação entre este período introdutório do desenvolvimento 1, que eu coloquei a causa, para o que você vai defender logo em seguida. De antemão, você vai observar que eu fiz um parágrafo de desenvolvimento com 4 períodos. Porque no primeiro você coloca a causa, nos 2 seguintes você vai defender a ideia de o porquê ser esta causa e no 4º período você vai fechar o parágrafo. Sempre relacionado com o primeiro período, que neste primeiro período é onde nós colocamos a base do parágrafo. Esta base do parágrafo, ela sempre vai estar relacionada à tese da sua redação. Se na tese da redação você já apontou o mal que se intensifica em relação à violência contra o idoso, você vai falar exatamente das causas e consequências que você apontou no seu parágrafo de introdução. Em seguida, nós temos o desenvolvimento 2. Nesse desenvolvimento, eu decidi falar sobre as consequências. Então, o conectivo que eu vou usar é consequentemente, ou por consequência, ou em consequência. Sendo que o período introdutório deste parágrafo vai ser a ideia de consequência.
da causa que eu falei no parágrafo anterior. Qual seria a consequência da falta de amor que fez com que a família não tratasse bem o idoso, usasse de violência para com ele? E isso tem se repetido em várias famílias. Qual seria uma consequência disso? Seria ferir a dignidade humana? Com certeza estaria ferindo a dignidade humana. Seria mais sofrimento para o idoso? Seria uma forma de ultrajar a velhice? Qual seria uma consequência que você colocaria? A partir daí, nos próximos períodos, você vai defender a consequência que você colocou aí no período introdutório. Observe que eu coloco o seguinte: destaca-se ainda para introduzir o próximo período, porque eu fiz uma coesão para fazer a ligação entre os dois períodos. Você começa desenvolvendo e no próximo período você vai fazer a progressão. A progressão argumentativa é quando você aprofunda o argumento. Não adianta só jogar informações. Essas informações, elas devem estar unidas. Uma deve puxar a outra. Você deve levar ao leitor uma informação que ele ainda não sabe, ou se ele já sabe, com a informação que você está passando, ele passa a ver de forma diferente. Em seguida, no parágrafo de desenvolvimento que eu escolhi a consequência, você vai fazer o fechamento do parágrafo. E eu coloco como conectivo um por isso, porque você vai fazer o fechamento do parágrafo a seguir. Todas as ideias, elas devem estar organizadas. Se você colocou a tese na introdução e lá mesmo você mostrou o seu plano de desenvolvimento, só lembrando que aqui eu usei causa e consequência, mas vai depender daquilo que você coloca na introdução. Se for enumeração, você vai colocar o porquê desse mal se intensificar. Você vai escolher 2 argumentos bons e vai utilizar um em cada desenvolvimento. Fazer da mesma forma, lembrando que este primeiro período que abre o parágrafo de desenvolvimento é sempre o período que traz o argumento em defesa da sua tese. Em cada parágrafo de desenvolvimento, depois que você apresenta esse argumento, você vai desdobrar, você vai dizer o porquê, você vai embasar. O texto, ele é uma engenharia, ele é um todo organizado. Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima eu falarei sobre a conclusão. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É muito importante ativar o sininho para não perder as próximas aulas. E não esquece de deixar o like. Até a próxima!